No câncer de mama esse ano eu diria que os avanços foram mais modestos, mas uma área eu acredito que é importante e vai crescer cada vez mais, isto é, testes que avaliam os genes do câncer para tentar evitar que a gente precise dar quimioterapia. Porque uma mulher opera um câncer de mama e frequentemente elas usam essa quimio preventiva, cujo nome científico é quimio adjuvante. Mas a maioria dessas mulheres provavelmente não precisariam tomar a quimio. E nós não somos ainda super espertos para saber quem precisa, quem não precisa. Há 2 testes que estão disponíveis fora do Brasil e eventualmente vão entrar no Brasil. Um chama Mafprint, outro chama Oncotype, que analisam os genes do tumor e permitem então avaliar se a paciente precisa de químio ou não precisa de químio. É um teste não aplicável a todas as situações, mas há situações que elas são muito úteis para serem usadas na prática do dia a dia. Agora, em câncer de modo geral, existe mais alguma novidade sem ser especificamente a do câncer? Sim, em geral, as 2 áreas que mais melhoraram o tratamento do câncer são a imunoterapia, isto é, medicações que estimulam o sistema imune, atacar o câncer através dos próprios soldados do corpo, e a chamada terapia-alvo, que são tratamentos que atuam em pontos específicos da célula cancerosa, que em geral estão defeituosos e fazem com que a célula não pare de proliferar. Tem gente que acha que câncer é genético, porque tem alguns que tem uma probabilidade, mas quais são os instrumentos que a população mundial tem em mãos hoje para evitar o câncer? Tem como, fugir dele, doutor Buzzati? O câncer está ficando cada vez mais comum. A gente estima que em 10 anos, inclusive, ele ultrapasse as outras causas de morte quase que no mundo todo. E no Brasil, em poucos anos, até países super desenvolvidos, em 4, 5 anos já vão ter câncer como causa dominante. Qual é o fator mais importante? Não é o fator genético. O fator mais importante é o fator chamado ambiental. O que a gente come, hábitos de vida, estilos de vida e assim por diante. Então, isso a gente pode atuar. Não, o fator genético é importante, mas não é a maioria dos casos. Entre 5% e 10% nós temos fator genético tipo Angelina Jolie, por exemplo, que herda um gene que aumenta o risco de câncer. Mas isso não é a maioria. A maioria de nós são os fatores genéticos, os fatores ambientais, desculpem, que a gente pode atuar. Agora, isso significa alimentação saudável, e aí evitar todos aqueles que o senhor já falou aqui, eu acho que as pessoas todas sabem, que a gente fica repetindo, né? Gorduras, saturados, né? Uma vida mais saudável, com mais exercício, quer dizer, tudo aquilo, não fumar, e toda a cadeia de saudabilidade que o senhor recomenda. Por exemplo, as dietas mais anti-câncer e anti-eventos cardiovasculares é a dieta do Mediterrâneo. Muita fruta, verdura, peixe, nozes, azeite de oliva. A dieta japonesa, por exemplo, tem uma baixíssima incidência de câncer de mama, provavelmente pela alta ingesta de soja. Então, tem várias dietas que produzem uma baixa chance de câncer. A dieta que nós estamos herdando do Ocidente, dos Estados Unidos em particular, muito ruim. Muito ruim. Agora, quanto mais natural, melhor, é isso? Se morar num sítio, você mesmo cultivar, saber o que você colocou ali, quer dizer, quanto mais natural, mas aí isso é quase impossível para a maioria da população, né, que vive nas grandes cidades. Então, qual a principal recomendação? A principal recomendação é simples. O que tem na natureza, em geral, é saudável, o que a gente inventa, em geral, não é. O exemplo que eu dou, não existe árvore de quindim, por exemplo. Então, quindim está fora. Então, o que tem na natureza é bom, o que a gente inventa, em geral, não é bom. Então, essa é uma regra simples. Tem uma coisa a respeito de doce, que eu acho que o senhor comentou com a nossa produção, de que o senhor recomenda em alguma fase do câncer que não se coma doce. Veja, quando eu converso com os pacientes após o tratamento, em geral, eu converso sobre nutrição. Vários estudos, principalmente em câncer de mama, sugerem que uma dieta saudável, rica em frutas, verduras, evitar ganho de peso, atividade física, reduz o risco do câncer voltar. Tem um estudo em câncer coloretal, por exemplo, em pacientes que tinham uma grande ingesta de carboidrato, doces em geral, etc., versus quem tinha pouca ingesta de carboidrato, teve muito menos recorrência do câncer. Então, não é só a dieta na prevenção para adquirir a doença, mas para reduzir o risco de voltar à doença.
Eu acho que nutrição é importante ao longo de toda a estratégia de guerra. Enquanto está no tratamento, então, o senhor recomenda que não se ingira doce. E depois não, ao longo da vida. A vida. Eu acho que isso é uma regra de vida. Quer dizer, a natureza não tem o doce. Nós que inventamos, não esqueça. Quer dizer, o TEA que o senhor chama é aquele retorno de 6 meses, depois de 1 ano, naquele prazo que a pessoa vai lá com aquela lança na cabeça, né, dizendo, eu vou fazer o exame para saber, e que a gente passou juntos isso durante 10 anos, quer dizer, com mais intensidade nos 5 primeiros e depois já mais espaçado nos últimos 5. Mas que, sem dúvida nenhuma, todo câncer, pessoa que já teve câncer tem uma probabilidade de uma célula maluca ter ficado passeando pelo organismo e instalar-se em algum lugar, é isso? É correto. É que o paciente vai ser checado e avaliado, existe sempre um risco de poder voltar. A gente espera ter curado o paciente com o tratamento, mas só o futuro vai responder, curamos ou não. E esse follow-up, esse segmento é importante. Então, a meu ver, a dieta saudável, hábitos de vida, atividade física são importantes ao longo da vida. E a doença pode voltar tardiamente, principalmente câncer de mama. Nos homens hoje, qual a maior incidência de câncer? Em que parte do corpo? É a próstata. Próstata é o câncer mais comum no homem. Dr. Buzardi, por enquanto, muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço. Eu vou fazer. Existe um site, inclusive, que o Dr. Buzardi teve aqui, junto com o Dr. Maluf, que tem todas as informações de câncer, que é Vencer o Câncer, tudo junto, vencerocâncer.com.br. E em 2014, Dr. Buzardi e Maluf estiveram aqui, lançaram esse site.